seja muito bem-vinda! Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje vai ser sucesso. É sobre vontade de comer doces. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir para cumprir 4 passos aqui no canal. Isso faz com que o canal cresça e o YouTube também priorize você aqui dentro dessa plataforma, te considere um usuário, uma usuária mais ativa aqui dentro e te indique conteúdos mais parecidos com aquilo que você realmente quer consumir. Esses 4 passos são: dê o like aqui no vídeo, dá uma olhadinha aqui, clica no gostei, no joinha, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada, vê se você está inscrito. Se você não tiver, se inscreve agora, ó, vou te dar 2 segundos para você clicar nesse botãozinho de inscrever-se. Ative as notificações, que é esse sininho aqui em cima, e isso faz com que toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube avise você e faça um comentário nesse vídeo, um comentário de Malu, me surpreendi com tal informação, ou gostei do vídeo, até mesmo não gostei do vídeo, coloque um comentário aqui embaixo. Fazendo esses 4 passos, cumprindo essas 4 etapas, o YouTube me ajuda e te ajuda. Então isso é bom para nós duas, tá? Ou para nós dois, se você é um rapazinho que está assistindo esse vídeo nesse momento. E vamos lá para o tema do nosso vídeo de hoje, então, que é a vontade de comer doces. Eu não estou falando de compulsão alimentar. A gente precisa, em primeiro lugar, diferenciar vontade de compulsão, tá? Muitas mulheres, eu escuto muitas pessoas falarem assim: ah, não, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho vício por doce, eu tenho vício de chocolate, eu tenho compulsão por comer chocolate. E aí você pergunta pra pessoa: nossa, eu como 1, 2 barras inteiras. Isso não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar, e aí depois você pode procurar uma psicóloga explicando melhor isso. Compulsão alimentar é um grau onde a pessoa ela perde a dimensão do que ela está fazendo. Então, pessoas que têm compulsão têm episódios, por exemplo, de para poder ingerir mais comida, bater o arroz, o feijão, o leite, tudo no liquidificador, tomar direto do liquidificador. Às vezes joga uma comida no lixo, vai no lixo para pegar só para poder comer, come até passar mal, aí vomita e come de novo, porque isso é compulsão alimentar e é um transtorno psicológico que precisa ser tratado com terapia, até mesmo com medicação muitas vezes. O que eu estou falando é a vontade de comer doces tradicional da mulherada. Chega no fim do dia, você quer comer um doce. Depois do almoço, você quer, eu só queria um docinho para adoçar a vida depois do almoço. Você chega do trabalho e aí você fala assim: não, vou fazer uma panela de brigadeiro. Nossa, ninguém merece, meu chefe, minha chefe fala muito na minha cabeça. Vou fazer um brigadeiro para eu poder ver um filme e descansar. Às vezes, você é do tipo de pessoa que fala assim: nossa, quando eu tô ansiosa eu percebo que eu como muito mais doce, ou quando eu fico em casa eu como mais doce, né? Isso é aquele, na TPM a gente come mais doce, fala assim: não, é meu direito, eu estou de TPM, eu vou comer uma panela de brigadeiro, né? Eu sei disso, eu sou mulher e eu já passei por isso também. Mas isso não é compulsão, isso não é vício. Isso é uma vontade de comer doce que tem algumas causas que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Vamos lá. A primeira causa de uma vontade excessiva de comer doce, né? É o costume. O costume. No Brasil, nós somos um país onde a nossa riqueza do Brasil foi feita em cima do café e da cana-de-açúcar, né? Então o Brasil, ele é um produtor ainda hoje de cana-de-açúcar muito grande, cana-de-açúcar é muito tradicional pra gente, então o doce do brasileiro é muito mais açucarado que o doce do árabe, que o doce do americano. Por isso que às vezes, não sei se vocês já viram aquele Carlos Bakery, né? Ele tem um programa na TV, agora tem uma bakery, uma padaria aqui, né? Uma doceria aqui em São Paulo. E na Carlos Bakery, acho que aqui eles adaptaram para o paladar do brasileiro, mas quando você vê a receita na televisão dos doces americanos, você fala: gente, isso aqui deve ser horrível. Não tem um açúcar, não tem um leite condensado, não tem um negócio, é só uma massa com manteiga, um negócio esquisito. Por quê? Nós somos um país que a base dos nossos doces é o açúcar puro, da cana-de-açúcar. Enquanto de outros lugares, por exemplo, quando você vai
mais para o lado do Mediterrâneo, para a Grécia, até mesmo para os países árabes, você tem os doces adoçados com a própria fruta. Então você tem as tâmaras, os damascos, né? Até mesmo os morangos, e isso tudo adoçado com o próprio doçor da fruta, às vezes com uma castanha, com uma amêndoa, com um pistache, uma avelã, uma noz, né? Que são também oleaginosas com um sabor mais adocicado, muita canela, que também é adocicado, mas o açúcar em si a gente não vê. O paladar do brasileiro, ele é acostumado a gerações da gente comer um doce muito doce. E outros costumes, como por exemplo, ter a sobremesa após o almoço. E isso vem desde a infância. Filha, se você comer e raspar esse prato, você ganha uma tortuguita no final. Você vai chupar um pirulito, eu vou te dar uma bala. Isso é terrível. Você destrói o comportamento alimentar de uma criança fazendo isso. Não tem como você trocar com uma criança o prêmio dela raspar o prato todo, ou seja, às vezes até passando do limite da fome. E isso é outro ponto que eu posso trazer aqui em outro dia, que a gente acaba, depois de adulto, tendo muita dificuldade de reconhecer qual é o limite da nossa fome, porque quando a gente era criança, esse limite foi ultrapassado, né? Então, não, você comeu muito pouco, come mais. Você comeu muito pouco, come mais. Se você raspar o prato, às vezes até o ponto da criança às vezes ter ânsia, chorar porque não quer comer. Você falar assim, não, mas eu te dou um brigadeiro, mas eu te dou uma bala. E aí a criança come e como recompensa, ela recebe o doce. Então, primeiro ponto é o costume. Nós fomos acostumadas a isso, né? Então, o nosso cérebro, ele cria padrões. E o padrão é, depois de comer um salgado, eu tenho direito de comer um doce. Isso é costume. Nesse costume, a gente também precisa pensar na adaptação das nossas papilas gustativas. Que a nossa língua tem todos aqueles carocinhos, né, que são as nossas papilas gustativas. Elas são responsáveis por sentir em cada área, mas essa teoria de que é em cada área, ela foi um pouco quebrada. Meio que toda a língua sente tudo. Mas a gente tem sim uma prevalência de papilas gustativas quando a gente tem uma prevalência do sabor que a gente ingere. Vou explicar. Pessoas que não ingerem açúcar, que passaram muitos anos sem ingerir açúcar. Se você dá algo até pouco açucarado para ela, ela faz assim, credo, muito doce. Por quê? As papilas gustativas dela estão adaptadas para sabores amargos e sabores salgados, e não para sabores doces. Então, quando tem o contato com o sabor doce, é algo muito chocante para a papila gustativa dela. Pessoas que são muito adaptadas com sabores doces, e que a gente chega até a falar que a pessoa tem o paladar infantil, porque só aceita tudo muito doce, muito macio, né? Com uma textura muito macia e fácil de mastigar, aquele paladar infantil. Quando você dá algo amargo para ela, azedo para ela, nossa, não dá, é muito amargo, é muito azedo. As nossas papilas gustativas, elas serão aumentadas conforme a gente dá o estímulo. Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa quebrar aqui, a sua vontade de doce não é por uma vontade divina, né? Você foi mal acostumada e as suas papilas gustativas respondem a isso. Então, como a gente pode começar a quebrar esse primeiro ponto? Tem algumas pessoas que vão deixar para comer cada vez menos e tem outras pessoas que vão preferir tirar de uma vez. Eu sou das pessoas que preferem comer menos e poder comer quando quiser. Ter o controle sobre aquilo, porque quando a pessoa fala, não, ou eu tiro de vez, ou eu como todo dia, você não exerceu controle, né? Você perdeu o controle, você não teve autonomia. Então eu prefiro fazer uma adaptação para eu comer quando eu quiser. E isso a gente faz através da modulação do nosso paladar, do equilíbrio do nosso paladar. Então, se o seu paladar é um paladar muito infantil, um paladar que é sempre muito adoçado, você precisa começar a trocar por sabores mais amargos e mais azedos, mesmo que no começo seja bastante ruim. Então, eu te estimulo hoje
a trocar alguns alimentos. Por exemplo, se você toma o café com açúcar, tomar o café sem açúcar. Malu, mas é horrível. É horrível. Mas depois de uns 5, 7 dias, não vai ser horrível mais, vai ser só ruim. Aí depois de uns 15 dias, não vai ser só ruim, vai ser assim, dá pra tomar. Depois de uns 20 dias, você vai falar assim, nossa, eu só consigo tomar café sem açúcar, porque com açúcar não dá. Tire o açúcar dos alimentos amargos e comece a consumir só o sabor amargo. A gente tem uma dualidade no cérebro entre doce e amargo, não doce e salgado. Então, se você quer estimular a diminuição do paladar doce, não é o salgado que você vai aumentar, é o amargo. Então, trocar o café por um café sem açúcar, trocar o chocolate ao leite por um chocolate 70%, depois 80% e assim por diante. Trocar por, se você faz chás adocicados, né? Eu faço chá de frutas vermelhas, chá de maçã com canela. Fazer chá mais amargo mesmo, chá de carqueja, chá de boldo. Malu, é horrível, eu sei. Mas eu tô dizendo que é para adaptação do paladar, não é para gerar prazer. E aí a gente vai pro ponto número 2 da vontade de comer doces, o prazer. A gente precisa de liberação de dopamina. E a dopamina, tem gente que fala assim, não, a dopamina é a recompensa. Não é. A dopamina, ela é a busca pela recompensa. Ela é um neurotransmissor que faz você buscar a recompensa. Então, se você passa um dia de trabalho muito exaustivo, muito cansativo, muito estressante, você vai buscar uma recompensa. E é isso que gera o disparo da dopamina e é isso que dá prazer para o seu cérebro. Então, você chegou desse dia estressante, chegou na sua casa, você fala, não, eu vou comer um doce. E aí, o que está gerando a dopamina é a procura pelo doce. Aí você acha, come, tem uma liberação de serotonina também, que é um neurotransmissor de prazer e felicidade. E isso faz com que o seu cérebro fique condicionado a buscar prazer nos doces. Mas não quer dizer que obrigatoriamente precisa ser assim. Assim como a gente consegue transformar as papilas gustativas doces em papilas gustativas amargas, que preferem sabores amargos, a gente pode transformar a nossa liberação de dopamina através do doce por liberação de dopamina através de qualquer outra coisa que te dê prazer. Então você pode trocar o estímulo do doce por estímulo de um exercício físico. E a mesma coisa da história do café. Malu, não dá, eu vou trocar o doce por academia, pelo amor de Deus. Não tô falando que é pra ser gostoso. Eu tô falando que é pra melhorar. Você não quer melhorar? Então você precisa fazer coisas pra melhorar, né? Qual é a definição de insanidade? Fazer a mesma coisa todos os dias esperando resultados diferentes. Então não seja insana, comece a ser sábia, né? Então, se você precisa trocar esse estímulo de dopamina que você libera na hora que você come uma barra de chocolate por um treino na academia, você vai começar a ir para academia. Uma hora isso vai se tornar prazeroso para você. Às vezes não academia, às vezes, sei lá, eu faço crossfit. Tem gente que faz pilates, tem gente que faz uma caminhada, tem gente que sai para correr. Principalmente essas pessoas que são muito competitivas, que gostam muito de correr, que gostam muito de esportes, são pessoas que liberam muita dopamina na hora do esporte. E o esporte tem esse poder. Então procure algo que te gere prazer fora da comida. Se você tá o tempo todo, se você chega e você fica pensando só no alimento, no doce, né? No doce, no doce, no doce, no doce. A hora que você começar a pensar nisso, ou se antecipe disso, se você sabe que no final do dia você chega desesperado por doce, no final do dia sai do trabalho e já vai buscar um exercício. E comece a fazer esse caminho novo de conexões neurais para outras preferências e liberação de dopamina. O terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui é a sua microbiota intestinal. Esse canal fala sobre nutrição e saúde gastrointestinal. A nossa microbiota, o nosso intestino aqui embaixo do ventre, ele é o responsável por 80 a 90% da produção da serotonina, que é aquele neurotransmissor do prazer, da felicidade que a gente fala pra caramba. Pessoas que têm baixa serotonina, elas são mais ansiosas, elas têm mais tendência à depressão e elas precisam
de algo doce que gere um estímulo dopaminérgico e depois serotoninérgico para elas sentirem prazer. Quando a sua microbiota está desregulada, quando você tem uma disbiose, maluca, o que é disbiose? Tem vídeo nesse canal. Quando você tem uma disbiose intestinal, um desbalanço, um desequilíbrio dessas bactérias, essa produção de serotonina, ela fica prejudicada. Seu intestino não vai ser capaz de produzir tudo isso e o seu cérebro não vai conseguir usar. Então, a tendência é que você procure mais por doces. Mulheres que estão na TPM têm serotonina mais baixa. Mulheres que usam anticoncepcional têm serotonina mais baixa, né? Mulheres que estão inflamadas têm serotonina mais baixa. Isso não somente pela baixa produção intestinal, mas porque a própria barreira, a gente em volta do cérebro, a gente tem uma barreira que chama barreira hematoencefálica. Essa barreira, quando ela fica inflamada, ela não deixa a serotonina agir lá dentro. Então, uma disbiose, uma inflamação a nível intestinal pode estar te causando essa ansiedade absurda por doces. Dá uma checada no meu vídeo de disbiose aqui no canal. A gente ainda tem mais um último ponto aqui que eu posso até trazer de bônus, que é uma infecção fúngica. Mulheres com supercrescimento fúngico tendem a ter mais vontade de doce, porque esses fungos, eles têm uma preferência por açúcar. E quando eles estão lá no seu intestino, eles vão liberar substâncias que vão fazer o seu cérebro pedir doces para alimentar esses fungos. Por isso que quando uma mulher tem candidíase, a gente fala para excluir ao máximo possível doces, carboidratos, etc, para essa candidíase melhorar. Então, se você tem candidíase recorrente, fungos nas unhas, fungos na pele, seborreia no cabelo, se você tem algum crescimento de fungos pelo seu corpo, e isso acontece de forma recorrente, você pode ter um supercrescimento fúngico a nível intestinal. Procure mais sobre SIFO, supercrescimento fúngico no intestino delgado, tá? Deem uma olhada sobre SIFO, sobre infecção fúngica, e isso também pode estar aumentando a sua vontade de doces, ok? Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. As minhas dicas são para que você faça uma adaptação do paladar, para que você se exercite no lugar de precisar desses doces, que você corrija a sua microbiota, tanto bacteriana quanto fúngica, e por último, que você mantenha um índice glicêmico dos seus alimentos mais equilibrados, ou seja, tire aqueles carboidratos refinados, muita farinha branca, muito açúcar, para que a sua glicemia não fique oscilando ao longo do dia e você tenha necessidade de suprir essa oscilação ao longo do dia. Isso também pode te causar resistência à insulina e a sua vontade de doces vai piorar. Um corpo resistente à insulina, ele tem dificuldade de utilizar a glicose. Então, para o seu corpo está sempre faltando glicose. E aí ele vai sempre te pedir glicose, que é açúcar. Então, fazendo esses passos que eu falei aqui ao longo do vídeo, essa última fase da resistência à insulina, da oscilação glicêmica, ela não vai acontecer. E aí você vai estar cada vez com menos vontade de ficar consumindo doces de forma exacerbada, exagerada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe bastante com outras mulheres que eu sei que vai ajudar, coloque aqui nos comentários algo que você descobriu, se inscreva, ative as notificações, dá o like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!